Muito bom dia a todos. Que a palavra possa produzir em vós vida espiritual, natural e curar os vossos corpos, dando saúde para cada um exercer a sua função. É a palavra que vos fortalece. Creia nela. É a palavra que vos cura. Enviou a sua palavra e os curou. Em nome de Jesus, que você possa ser ricamente fortalecido e abençoado com mais esses poucos momentos em que discorremos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, que é muito citado, nós vamos falar um pouquinho sobre esta resistência, um pouquinho mais, que nós devemos ter contra o pecado. Esta resistência que devemos ter mais forte cada dia contra as nossas próprias limitações e as provações que vêm sobre nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta nuvem de testemunhas que já falamos, sempre haverá momento para lembrarmos-nos delas. Em certo sentido, os leitores que leem a Bíblia, às vezes passam despercebidos o que, na verdade, isto pode produzir em você. Isto não está escrito apenas para uma história, um conhecimento natural de que alguém sofreu, de que alguém morreu, de que alguém padeceu um dia por causa da palavra, por causa do amor. Então, às vezes você pode encontrar alguém obcecado por outro, por um homem, por uma mulher, e diz que matou por amor. Isto é apenas um engano. É Satanás atuando naquelas pessoas, levando-as a matar, a destruir, porque este é o seu papel. Como o próprio Senhor Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenham abundantemente, mas Satanás veio para matar, destruir e roubar. Então que você, ao ler, ao ouvir isto, tome alento, tome ânimo, coragem para prosseguir nesta jornada gloriosa da vida, da verdade, neste caminho que é Cristo. Então, veja bem, uma
corrida dos heróis que foram, assistida por uma grande multidão, que já a terminou com honras ao mérito. Aí está o exemplo do coroamento, assistida. Então você não está só na caminhada, você olhando ao seu redor, à frente, atrás, à esquerda e à direita, parece que você está só. Você não está só. Como diz o hino, não estou só na minha vida aqui. Cristo está em você e a palavra te rodeia. Esta nuvem de testemunhas, ela te envolve. Quando você se envolve com a palavra, então esta grande nuvem de testemunho, aqueles grandes heróis que sofreram, que parece que perderam, aguardando o seu aperfeiçoamento, porque eles sem nós não são aperfeiçoados. Então você está nesta corrida e ela é assistida, como às vezes se faz corridas e aqueles corredores estão ali esforçando para romper a linha de chegada. E é assistida por ladeadas pelo lado esquerdo, lado direito, incentivando-os, gritando seus nomes, dizendo para prosseguir, prossiga, está chegando, está chegando. E eles tomam alento, recebem um pouquinho de água e prosseguem, a linha está logo ali, eles têm que romper a linha da chegada. Chegam cansados, às vezes fatigados, mas rompe a linha e conquistam aquele prêmio. Então veja aqui, então nós estamos assistidos por esta grande multidão que já terminou esta corrida com honras ao mérito. O exemplo que eles deixaram, para que está escrito estas coisas? Para nos encorajar. Então, esse exemplo deles que perderam tudo, foram mortos ao fio da espada, foram queimados, encoraja-nos a prosseguir nesta jornada e admoesta. Se porventura você tropeçar, eu tropeçar, nós tropeçarmos, a nos levantar outra vez e prosseguir na jornada. É Deus que nos faz isso, deixou isso escrito para nós. E é isto, como eles conseguiram romper com o pecado, com o desânimo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que insistentemente, que tenazmente nos assedia. Então vamos prosseguir correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos têm uma carreira para chegar. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. E você não vai desanimar, nós não vamos desanimar. Quando você se sentir fraco, volva o teu olhar até a cruz do Calvário e vê ali alguém que diz algo para você: eu venci. Então tenha bom ânimo. Quando a tempestade estiver muito forte sobre você, ouça a voz deste bom pastor, do Senhor Jesus Cristo, dizendo: tenha bom ânimo, prossiga na jornada, eu estou convosco, eis que estou convosco até a consumação dos séculos.
Então corramos com paciência esta carreira que nos está proposta. Persevere um pouco mais. E como vamos perseverar? Olhando firmemente para Ele. Então, as pessoas que devem ser lançadas fora estão as coisas que nós devemos lançar fora, melhor dizendo. O medo que faz a pessoa recuar diante do sofrimento. O desânimo amargurado que contamina os demais através de dúvidas. Assim fizeram aqueles homens ali no deserto, quando desanimaram o povo, dizendo que os inimigos eram fortes, os inimigos eram grandes e que eles não poderiam suportar vencê-los. Ali estavam aqueles homens fazendo isto. Olha, não desanime. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, porém se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É um pouquinho antes, né? Hebreus 10, 31. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É isto que nós estamos nesta competição, olhando para Jesus. Aquilo que você tiver que deixar de lado, deixa. O medo, o desânimo, que às vezes pode contaminar o próximo. Toma alento nesta hora. E aquela sensualidade, aquele desejo de receber a gratificação imediata. É quando terminar a nossa carreira. Um pouquinho mais e o que há de vir virá. Não ceda, mantenha-te firme. E como você vai manter-se firme? Olhando firmemente para Jesus. Olhe ao Calvário. Ela está vazia, aquela cruz. Olhe lá no monte uma cruz, mas vejam, ela está vazia. Naquela cruz morreu Jesus e hoje ele está vivo. A morte já não tem poder mais sobre ele. É o que vai acontecer com todos aqueles que perseverarem neste caminho, nesta palavra. Aqueles que morrerem com Cristo também vencerão a morte. Então, essa nuvem de testemunhas e do Antigo Testamento nos inspira o nosso encorajamento, mas o nosso principal encorajamento, ela está na pessoa e obra de Cristo, que nos precedeu como autor, consumador da fé, e é o exemplo supremo de fé na carreira. Oh, que coisa maravilhosa! Isso quer dizer, não estou só. Consumador. Jesus tem trazido ao alvo final a fé que tem os que aproximam de Deus por seu intermédio, um culto agradecido e aceitável na sua presença. Olha, ele padeceu porque sabia que havia uma recompensa proposta. Jesus escolheu o sofrimento em lugar da alegria que poderia ter caso tivesse recusado a morte e ficado no céu. Mas ele pensou em mim, pensou em você. Ele não foi egoísta. Eu tenho vida. Não, eu tenho vida. E darei vida
e darei vida, e darei alegria, e darei paz, e darei segurança, e darei saúde a todos aqueles que amarem a mim, a todos que amarem o Pai, a todos aqueles que, esforçando-se para obedecerem às minhas instruções, às minhas palavras, perseverarem até o fim. Há uma recompensa com certeza no final da jornada. Olha, que Cristo, esse Senhor Jesus, te abençoe, te fortaleça. Haverá oposições? É claro, Jesus teve opositores. É claro que haverá oposições, pessoas tentando te desanimar, te afastar do caminho, querer que você volte ao Egito. Volte, que você tem isso, que você tem aquilo outro, mas não tem vida. Não troque a vida por nada que Satanás te ofereça. Mesmo quando você estiver em dificuldade, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Lança-te daqui até embaixo. Adore-me e te darei todos os reinos do mundo. Resista a Satanás e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, porém, a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja abençoado a tua vida, o teu pão, as tuas vestes, o teu trabalho, o teu passeio, tudo o que fizerdes, você estará fazendo para honrar. Honre a Jesus, honre a Deus com as suas palavras, com seu porte, com suas ações. Em nome de Jesus Cristo, receba força agora para prosseguir na jornada. Amém.